A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live, estudo sobre parábolas de Jesus. Eu doida para falar estudo sobre mulheres da Bíblia, mas já aconteceu. Estudo sobre parábolas de Jesus e hoje, voltando, gente, com esse estudo que nós demos início ano passado. Não conseguimos concluir porque foi a conferência de mulheres e aí teve tantos outros compromissos. Mas esse ano eu falei, Senhor, eu preciso voltar a cuidar das minhas meninas. Então estamos aqui, voltando com esse estudo sobre parábolas de Jesus. Então, para quem chegou agora, para quem não sabe o que está acontecendo, só para você entender como é que surgiu esse projeto, tá, gente? Essas lives às 3 e 7 da tarde, todo sábado, surgiu a gente estudando as mulheres da Bíblia. E a gente agora vai estudar. E estudar é diferente de uma pregação. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse conteúdo aqui. E a gente fez aí um ano sobre mulheres da Bíblia, falamos mais de 50 mulheres. E aí logo depois a gente teve a conferência de mulheres e começamos a falar sobre as parábolas de Jesus. E esse ano, se Deus permitir e desejar, nós vamos dar essa continuidade. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre as mulheres da Bíblia, tem aqui no meu Instagram, falando sobre várias mulheres da Bíblia, como também lá no canal Tree of Life, também falando sobre as mulheres da Bíblia e também sobre parábolas, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre as parábolas dos talentos, tá bom? Então, antes de mais nada, antes de eu falar com cada um que tá aqui, eu já vi que tem o pessoal entrando aí na live, vamos orar e entregar essa live ao Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer, amém? Se você pode, feche os seus olhos aí nesse momento. Pai, graças te damos, ó Pai, por mais um dia. Obrigado, Jesus, por conta do dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Pai, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos, ó Pai, de ainda poder, ó Pai, ter a Bíblia em mãos e ainda poder ler, ó Pai, e ainda poder aprender mais de Ti. É bem verdade que existem lugares, ó Pai, que não podem fazer isso. E nós te agradecemos pela liberdade que ainda temos de falar, ó Pai, na internet, de poder compartilhar, ó Pai, a Tua palavra com os nossos amigos. Pai, de poder, ó Pai, falar do Teu amor, ó Pai, nesse tempo. Obrigado porque nos confiou essa tão grande missão, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor Deus, a frutificar, ó Pai, a dar frutos a 30, 60 e a 100 por um, para a glória do Teu nome. Te peço, Senhor Deus, glorifica, Senhor Deus, essa live, que seja o Senhor, não mais eu aqui, Senhor Deus, mas que eu seja apenas um instrumento de Deus para esse tempo, Senhor Deus, para as vidas que vão estar ouvindo, Senhor Deus, aqui agora, no ao vivo, como também vão entrar depois. Manifesta o Teu poder, a Tua glória, dê uma bênção, Senhor Deus, sem medida, uma bênção especial. Venha alargar, ó Pai, venha abençoar, venha expandir, que venha ser um ano, Senhor Deus, de bênção, Senhor Deus, de riqueza, Senhor Deus, da Tua parte. Glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. E se você quer e acredita, diga amém. Glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus. Para quem está entrando aí, Andréia, Patrícia, ô glória. Meu Deus, irmão Gustavo também está aqui, Fabi, Roberta, meu esposo. Um beijo, meu marido, tá no outro cômodo. Juliana, que bom estar você aqui. Nosso irmão Fábio, nosso evangelista irmão Daniel estão conosco aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Irmã Matilde está entrando aí. Gente, sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos estudar sobre a parábola dos talentos, tá bom? Então, pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta, porque a nossa intenção aqui é aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, tá bom? É muito importante você estar com a sua Bíblia nas mãos aí. E eu queria que você ficasse ligadinho aqui comigo. Então me ajuda aí, gente. Compartilha essa live para outras pessoas. Chama outras pessoas para poder participar. Comenta aqui nos comentários. Fala comigo, interage comigo. Que eu vou estar lendo aqui. E a gente vai estar interagindo, aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Tá bom? Então, a parábola dos talentos está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Eu não vou me atentar hoje sobre o livro. Se você quiser, a gente vai falar sobre isso aí num outro momento, que é o panorama bíblico, numa outra live. Não vou falar sobre Mateus. Não vou falar ainda sobre essa introdução desse livro. Eu vou me atentar aqui, basicamente, na parábola, tá bom? Então, Mateus 25, versículos 14 ao 30, é o que nós vamos estudar hoje, tá bom? Então, vamos fazer a leitura do texto? Eu tô lendo na minha versão, pode ser que seja diferente da tua, eu até gostaria que, se você tiver uma visão diferente, pega ela e interage aqui comigo, tá bom? Fala, Karina, aqui tá dessa forma. Eu tô usando a Almeida Revista e Corrigida, tá bom?
Diz assim, Mateus 25. Quem puder escrever aqui, ó, Mateus 25, 14 ao 30, fixa para mim aqui nos comentários, porque quem entrar depois vai saber o texto que a gente vai estar falando, tá bom? É a parábola dos talentos. E diz assim, ó. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, em algumas versões você vai ver sair para fora do país, chamou os seus servos e lhe entregou-lhe os seus bens. Em outras versões está confiou os seus bens. E deu-lhe 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Essa parte eu quero que você marque aí na sua versão, na sua Bíblia. A cada um segundo a sua capacidade. Se você puder, eu já até marquei na minha aqui, ó. Na minha tá toda marcadinha, ó. Não sei se dá para vocês verem. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe, ou seja, foi para um outro lugar, para um outro país. E tendo ele partido, o que receberá 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Em outras versões, fala que imediatamente o que recebeu 5 já saiu para negociar. Mas o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Em outras versões está aí, prestou contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 e lhe trouxe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Olha isso, se atenta com isso. E sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2, eis que com ele ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então entra para o gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. Em outra versão, colhe o que não plantou. E atemorizado eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, se você puder marcar essa parte, tá bom? Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu e com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Obrigada, irmã Matilde. Ô, Glória. Deixa eu fixar aqui já o comentário. Pronto. Acabamos de fazer a leitura aí. Mateus 25, 14 ao 30. Essa é a leitura da parábola. Jesus profere a parábola dos talentos, tá bom? Quem entrou agora na live, sejam todos bem-vindos. Quem não consegue comentar, gente, depois me segue lá para você poder conseguir comentar aqui, tá bom? Eu preciso te seguir também para você poder comentar aqui e participar da live, tá? Então vamos lá. Explicação dessa parábola. Bem, a parábola dos talentos, lembrando que a gente está fazendo uma live de estudos, e eu preciso da sua atenção, tá bom? Ela está localizada na narrativa bíblica. Se você perceber, se você virar a sua folha aí, você vai ver que ela está logo após a parábola das 10 virgens. Nós ainda vamos falar sobre essa parábola aqui. E ela pertence a uma série de exortações de Jesus em relação à sua segunda vinda. Ficou conhecido como sermão escatológico. Então, uma curiosidade aqui só para você entender. Curiosidade é que, se você ler a passagem dessas 10 virgens, e muita gente já ouviu falar, conhece elas, você vê que essas 10 virgens estavam esperando pelo noivo. Espera por ele. E quando você vê logo embaixo essa parábola aqui falando desses servos, desses trabalhadores, eles estavam trabalhando para ele. Olha que coisa linda, né?
Um estava esperando por ele, o outro estava trabalhando para ele. E aqui eu já paro nessa pequena aplicação, aqui nessa pequena introdução, e já faço uma aplicação para a gente aqui. Nós precisamos esperar por ele e trabalhar para ele. Quando ele vir nos buscar, gente, que possamos ser encontrados desta maneira, esperando por ele e trabalhando por ele, tá bom? Para ele, tá? Então vamos lá. Esse sermão aqui, ele começa a ser registrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E ele continua no 25, focando especialmente agora na necessidade de vigilância da realidade do juízo vindouro. Então a gente sabe que vai ter um juízo, que Jesus vai voltar e que vai haver uma prestação de contas, onde os salvos e os ímpios, eles serão separados. Então, a parábola aqui dos talentos, ela foi contada por Jesus praticamente na véspera da sua morte, isso é, na semana que ele foi traído. O Evangelho de Lucas, eu preciso deixar isso muito claro aqui, porque algumas pessoas confundem, lembrando que a gente está fazendo um estudo, ele também traz uma parábola muito semelhante à parábola dos talentos. Se você ler lá em Lucas 19, do 12 ao 27, você vai ver que parece que são idênticas. Mas a gente precisa analisar o contexto e os pormenores, porque você vai perceber que elas não são a mesma parábola. Por exemplo, a de Lucas, ela foi contada quando Jesus saía de Jericó a caminho de Jerusalém. Mas essa aqui de Mateus, ela foi contada no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. A de Lucas, ela foi contada por uma multidão. Já essa aqui de Mateus, apenas os discípulos estavam ouvindo. A de Lucas, os servos receberam a mesma quantidade. Já essa aqui de Mateus, as quantidades foram diferentes. Para um foi 5, para outro foi 2, para outro foi 1, de acordo com a sua capacidade. Eu pedi para você grifar isso aí na sua Bíblia. Então, resumindo, se você comparar as duas, elas são parecidas, mas elas não são a mesma parábola. Nós vamos estudar ela num outro momento, tá bom? Então, Jesus aqui fala nessa parábola aqui de Mateus sobre um homem dono de uma propriedade que estava prestes a viajar, a sair do seu país. E ele, agora, o que ele fez? Ele pegou os seus bens, ele pegou a sua herança, ele confiou esses bens que ele tinha aos seus servos. Naturalmente, esse dono, ele conhecia muito bem esses seus servos, tanto que ele calculou a capacidade de cada um. Ele percebeu ali qual era a capacidade de empreender que cada um dos seus servos tinha e ele deu de acordo com a sua capacidade. O texto é bem claro, por isso que eu pedi para você marcar isso aí, tá bom? Então, isso é um esqueleto para você entender o que está acontecendo. Então, a parábola aqui narra que para esse servo, para o primeiro servo, ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 2 e para o último ele deu apenas 1. Então, eu preciso que você entenda que os talentos aqui, eles até podem simbolizar qualidades e dons, mas no sentido original aqui dessa parábola denota-se quantidade e não qualidade. Vou repetir. Até pode simbolizar qualidades e dons, mas no original tá falando de quantidade, 5, 2 e 1, e não qualidade. Mas vale destacar que o uso dessa palavra talento, já percebeu que muitas pessoas usam essa palavra, você tem um talento, né? Nossa, você tem uma qualidade, nossa, você tem um dom. Então, essa palavra talento que a pessoa tem a capacidade pessoal, um dom natural ou espiritual, ela teve origem, olha que coisa linda, nessa parábola. As pessoas, elas começaram a usar a palavra talento, porque talento naquela época era uma espécie de moeda, de dinheiro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas as pessoas começaram a utilizar também a palavra talento para também determinar essas capacidades pessoais, naturais e espirituais, né, de dons. Então, esse talento aqui, que foi confiado a cada um desses servos, na verdade, era uma unidade monetária da época, tá bom? Então, estudiosos dizem que esse talento, olha, gente, como que não é pouca coisa, não, é muita coisa. Esse talento aqui equivalia a 6.000 denários, sendo que um denário era pago pela diária de um trabalhador. Logo, o que esse servo, o que esse dono estava oferecendo a esse servo era equivalente a 20 anos de trabalho, gente. Imagina hoje você ganhar 20 anos de trabalho.
Imagina você pegar o teu salário e ganhar 20 anos aí de salário. Era exatamente isso. É só para você ter noção do quantitativo de dinheiro que esses trabalhadores eles receberam na época. Um talento só já era uma quantia muito significativa. Então, aqui eu já paro e já aprendo o quê? Que para mostrar o altíssimo valor dos bens espirituais confiados de Cristo através de mim e através de você. Cristo confiou para mim e para você um valor altíssimo de bens espirituais, de talentos. A pergunta é como estamos usando esses talentos. Então, entenda, esse proprietário que nessa parábola é tratado como Senhor, como Jesus, ele era um homem muito rico. E na sua ausência, o que ele estava esperando dos seus servos, dos seus trabalhadores, é que o seu dinheiro não ficasse parado, mas que houvesse algum rendimento. Então, uma questão aqui me chamou a atenção. É que esse dono, ele deu para cada servo de acordo com a sua capacidade. Ou seja, nessa parábola aqui, cada um recebeu o máximo do que era capaz de lhe dar. Todo mundo recebeu o máximo. Um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Então, todo mundo recebeu o máximo do que era capaz de lhe dar. Gente, eles receberam o equivalente, meu marido colocou aqui, 20 anos de trabalho. Imagina você receber hoje uma quantia com esse valor. O que você faz? Eu já ia correr para botar no banco, já ia ver rendimento, eu já ia ver onde que está para investir, para poder fazer o dinheiro o quê? Render, multiplicar, é muito dinheiro. E aqui eu aprendo uma verdade, já paro e aplico para a nossa vida. O uso que uma pessoa faz das suas oportunidades é a medida de sua capacidade de ter mais. O uso que uma pessoa faz de suas oportunidades é a medida da sua capacidade de ter mais. Ou seja, quem consegue aproveitar as oportunidades que aparecem... Gente, o que é oportunidade? Imagina você ganhar esse valor hoje. Na verdade, você está usando o quê? Você está medindo a sua capacidade de ter mais, de produzir mais, de potencializar aquilo que recebeu. Então, pare e pensa comigo. Jesus, ele é o Senhor, ele é o dono, ele é a pessoa rica, ele é o Senhor dessa parábola aqui. E ele não confiou muito a quem não podia administrar muito. Simples. Ele não confiou muito a quem não podia administrar muito. Simples assim. Na verdade, Jesus está mostrando pra gente que ele foi o primeiro empreendedor. Se você acha que empreendedor começou agora na nossa geração, vamos empreender, agora chegou a geração da meia, geração de... Não, Jesus ele foi o primeiro empreendedor na história. Ele estava ensinando, gente, a gente aplicar o dinheiro. Ele estava ensinando a aplicar o pouco, onde o risco tende a ser maior. Então, olha só, se tem muito risco aqui, você não vai aplicar teu dinheiro todo, você vai aplicar pouquinho. Então, ele confiou pouquinho para o servo que tinha menor capacidade. Eu preciso que isso fique claro para você. Agora, quando você lê o texto, você percebe que ele confiou quantidades diferentes de dinheiro a cada um servo. Ou seja, ele sabia muito bem o que possuía mais habilidade para os negócios, para empreender, que ia poder utilizar aquilo que ele tinha e administrar aquele talento que ele recebeu. Então, o servo que recebeu 5 talentos, ele conseguiu dobrar o seu patrimônio. É a mesma coisa que aconteceu também com o servo que recebeu 2 talentos. Então, perceba, esses 2 servos, tanto de 5 quanto de 2, a gente leu a história aqui, ambos entenderam que o talento podia até estar com eles, mas não era deles. E por isso, eles tiveram cuidado com aquilo que eles receberam. Então, peraí, eu ganhei isso aqui, então agora eu vou fazer o quê? Eu vou produzir isso aqui, porque não é meu, eu vou ter que devolver, mas então eu vou devolver com juros, com correções, eu vou devolver o melhor para o meu senhor. E aí, na versão ARA, o meio da revista atualizada, eu gosto muito dessa versão, porque diz assim, o que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar. Ou seja, esse aí já é um empreendedor nato, né? Ele, rapidinho, ele já mostrou ali a prontidão em multiplicar aquilo que ele recebeu.
E a mesma coisa aconteceu com o segundo servo. Dos 3 servos, esse, o que recebeu 5, foi o único que demonstrou um senso de urgência. O segundo também dobrou, mas a Bíblia só relata que o que ganhou 5 é o que fez imediatamente. É que teve um senso de urgência. E o que recebeu 1 talento, o que ele fez? Ele enterrou. Ele cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E agora eu não sei se você vai dar glória, se você vai me amar, e eu não estou preocupada com isso. É live de estudo. Então vamos lá, qual é o aprendizado, Karine? É que esse servo aqui, ele ganhou 1 talento. Ele ganhou algo que era muito valioso. Gente, 1 talento, gente, é o que dirá 20 anos de trabalho. E sabe o que ele fez? Ele enterrou. Ou seja, esse servo, ele tratou o que ele recebeu como uma coisa morta. Porque ele enterrou. Porque coisas vivas não são enterradas. Então ele pegou aquilo que ele recebeu e ele tratou como coisa morta. O problema é que tem muita gente recebendo dons de Deus e tem tratado como coisa morta, tem enterrado, não tem trabalhado, não tem multiplicado, não tem frutificado no reino. Você tá aí? Ou foi embora? Interage comigo. Gente, esse servo aqui estava com medo de perder aquilo que ele já estava decidido a não usar. E tem muita gente assim, sabe que tem um talento, sabe que tem um dom de Deus, mas não usa, com medo de perder, com medo de fazer errado, com medo de falar feio. E aí o que acontece? Com medo de perder aquilo que você já estava decidido no seu coração a não usar, a não fazer, a não ser. E eu vou te falar uma coisa, tem muita gente assim, com medo de perder, não usa os talentos que Deus lhe confiou. Com medo de perder, você não está usando aquilo que Deus colocou na sua mão. Então guarde isso. No reino de Deus, eu e você nunca vamos perder aquilo que usamos. Tudo aquilo que Deus te dá, se você usar, você nunca vai perder. Agora, toda vez que você não usa o talento que Deus te deu, você perde. Então, toda vez que você usa o talento que Deus te deu, o que acontece? Multiplica. Toda vez que você usa aquilo que Deus te deu, a multiplicação. E toda vez que você não usa, você perde. Então, qual é a lição, Karine? Simples. Ou você usa aquilo que Deus te deu, ou você perde. Gente, guarda isso, alguém escreve isso aqui. Se você pegar só essa frase nesse estudo aqui, eu vou ficar feliz. Talento aumenta pelo uso. Os nossos talentos se aumentam pelo uso. Se Deus te deu 1, usa ele para virar 2. Usa ele para virar 3, 4, 5. Se Deus te deu 5, usa os 5. Mas se você não usar, eles vão diminuir. Então, anota isso aqui, ó. Talento aumenta pelo uso e diminui pelo desuso. Isso se chama negligência. Deus está falando para alguém aqui hoje, nessa live, de forma muito simples, muito clara. Decida não enterrar. Não trate as coisas que Deus colocou na sua mão como coisas mortas. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Talento aumenta pelo uso, gente, e diminui pelo desuso. Se você não usar, você está enterrando aquilo que Deus colocou que tem muito valor. Ai, Karine, mas eu só ganhei 1. A gente vai tratar disso agora. Porque tem gente que olha, que tem a síndrome da comparação. Ai, mas a fulana tem 5, mas o fulano tem 3, mas eu não tenho nada, eu só tenho 1. Ai, eu vou ficar sem fazer nada. Gente, esse servo aqui, ele não percebeu, mas ele estava cavando a sua própria sepultura, a sua própria morte. O buraco que ele enterrou para cavar ali, para botar o talento, na verdade, ele estava cavando para botar ele mesmo. Gente, agora o patrão vai voltar de viagem. O que vai acontecer? Todos nós vamos chegar nesse momento de prestar contas do nosso Senhor. E aí, a parábola narra que esse patrão retornou de viagem. E os servos agora, que multiplicaram os talentos, começam a apresentar os resultados para o seu patrão, para o seu proprietário, para o seu senhor.
E aí o proprietário, o que aconteceu? Ele aprovou os resultados obtidos. Ele ficou muito feliz e aí convidou esses servos a participar da sua alegria, a comemorar com eles, a participar de uma confraternização, uma espécie de festa onde eles ali sentariam à mesa e estariam alegres com esses resultados. Já o servo que recebeu o talento e enterrou e cavou o buraco lá e não desenvolveu aquilo que foi confiado a ele, ele começa, você observa no texto, a gente leu aqui, fazendo um pequeno discurso. Perceba, nenhum dos dois servos anteriores, o que deu 5 e o que deu 2, precisou fazer discurso. Simplesmente eles apresentaram o talento. Eles apresentaram. E o proprietário falou, não, vem pra cá, vamos nos aligar. Nossa, já esse não, gente. Ele começou a fazer um recurso. Sabe o que eu aprendo aqui? É que pessoas que se justificam muito normalmente não produzem resultados. Eu vou repetir, se você quiser escreva isso aí. Pessoas que se justificam muito normalmente não produzem resultados. Tem muita gente que coloca lá no início do ano, aproveitar que a gente está no início do ano, né, e faz uma listinha. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Aí, chega no final do ano, não fez nada daquilo que estava lá. Aí começa a justificar, criar um monte de desculpa para aquilo que ela não produziu. Que é isso? Talento não usado. Que é isso? Cavou buraco e enterrou. Teve oportunidades e não agarrou. E Deus está falando, é tarde de romper com isso. 2024 não vai ser igual a 2023. Em nome de Jesus, eu declaro que você vai usar todos os talentos que Deus confiou a você. Você não vai ser esse servo negligente. Você não vai ser esse servo que enterra talentos. Gente, olha o que esse servo... Vou falar com as minhas palavras, tá? Para ficar bem claro para você entender. Olha o que esse servo aqui falou para o seu senhor. Vou falar com o meu jeitinho, mas tá ali na Bíblia, é só você ler aí, ó. Mateus 25, 14 ao 30. Ai, já que o Senhor não teve confiança em mim, e o Senhor me deu apenas um talento, então toma ele agora de volta. Era basicamente isso que esse servo quis dizer. Tipo que assim, olha, pro outro você deu mais. Para mim o Senhor não teve muita confiança, então é que eu tô te devolvendo. Gente, esse servo aqui se sentiu diminuído pelo que ele recebeu. Mesmo ele sendo inseguro de fazer qualquer investimento com aquilo que ele recebeu. Para e pensa, gente. Um talento, 20 anos de trabalho, equivalente a 20 anos de trabalho, era muita coisa, era muito dinheiro. E ele se sentiu diminuído pela quantidade do que ele recebeu. Meu Deus, né? Exatamente, André. Pessoas que se justificam muito não produzem resultados. É forte, hein? Gente, só que esse servo aqui, ele não percebeu a bênção de ter um talento. E eu quero aqui abrir os olhos espirituais de algumas pessoas, pela graça e misericórdia de Deus, porque é Ele que conduz essa live. Mas existem pessoas aqui que têm apenas um talento. E acham que tem muito pouco, que aquilo que Deus deu é muito pouco. Não conseguem desenvolver esse talento, mas eu quero dizer para você que você tem uma bênção nas tuas mãos. A bênção de ter um talento é extraordinária. Por quê, Karine? Porque eu só tenho um talento e você está dizendo que é muito. O outro ganhou 5, o outro ganhou 2. Eu só ganhei 1. Gente, aquela pessoa que recebe um talento, ela pode se dedicar exclusivamente na sua totalidade para esse talento. Enquanto os outros vão ter que se dividir ali, fazer um malabarismo para poder conseguir gerir os 5, os 2. Essa pessoa que recebeu apenas um talento, ele pode se tornar especialista naquele talento. Ele pode se tornar uma referência naquele talento. Não despreze o um do Senhor. Não despreze, porque isso é muito. Vale a pena. Gente, quem tem apenas um talento pode ver uma vida muito mais tranquila. Por quê, Karine? Porque recebeu menos responsabilidade daquele que recebeu 5. Ou seja, você pode ficar ali focado naquilo que você recebeu e ser o melhor. O problema é que existe muitas pessoas de um talento só. O que mais existe é muitas pessoas de um talento só do que comparadas que ganharam 5 talentos.
trazendo para os nossos dias de hoje. E qual é o problema, Karine? O problema é justamente esse. É porque essas pessoas de um talento só, normalmente elas têm a tendência de se inclinar para ressentimentos. Ela tem a tendência de se permitir ser vítima da armadilha do sentimento de comparação. Ela fica olhando para o outro e achando que o outro é melhor, porque o outro ganhou mais, porque Deus ama mais o outro. E Deus não está dizendo que ama mais o outro, não. Deus deu de acordo com a tua capacidade. Deus te conhece, Deus te criou. E Ele sabe que você tem a capacidade de 1 e não de 5. Ele dá de acordo com a tua capacidade. Agora cabe você usar e melhorar e fazer ele se tornar 2. Porque olha só, imagina, se ele não tivesse enterrado, ele teria 2 talentos. A mesma quantidade do que o proprietário deu para o outro servo. Que ele poderia também trabalhar esses 2 e multiplicar, e assim sucessivamente, gente. O problema é que muita gente começa a se sentir vítima, começa a fazer comparação. Só que essa live aqui é para dizer para quem, eu não sei para quem eu falo. Se você receber um talento da parte do Senhor, eu quero que você entenda a partir de hoje, de uma vez por todas, que ele é tão útil quanto as pessoas que receberam mais. O que você recebeu é tão valioso do que os outros. Por quê, Karine? Porque cada talento é único. O que cada pessoa recebe é único. Você não possui o mesmo talento que eu, e eu não possuo o mesmo que o meu esposo, e assim sucessivamente. Na visão quantitativa, 5 até parece mais, mas sem esse teu único talento, a herança do Senhor, ela está incompleta. Esse único talento que Deus colocou na tua mão faz parte de uma grande herança. E sem ele enterrado, essa herança não está completa. Se você hoje enterrou algum talento, Deus manda hoje você desenterrar. Porque ele vai voltar e ele vai prestar conta. E o que você tem feito com aquilo que ele colocou nas tuas mãos? O que esse servo recebeu, gente? Ele precisava encontrar nesse o seu potencial. O que Deus deu para você é para você encontrar em você o seu potencial, para você aplicar nesse talento. Então o que você tem, Deus sabe que você pode ir muito além. Então ele precisava, gente, esse servo ele precisava enxergar esse talento com uma sua grande oportunidade de vida. Porque às vezes a gente fica assim, né? Esperando a grande oportunidade de vida, né? Aí tem gente que joga até esses jogos aí esperando um milhão. Ai, não, depois que eu for rica que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. E Deus está falando, a oportunidade já chegou. Eu já coloquei o talento, eu já coloquei o 1 milhão que você precisa em você. Você só precisa usar, aproveitar dessa oportunidade. Perceber qual é o potencial. Gente, se ele tivesse aproveitado, eu já falei aqui, ele se igualaria àquele que recebeu 2. Então, o que faltou nesse servo? O entendimento da riqueza de receber um único talento. Que você venha hoje abrir a sua mente. Deus está abrindo mentes hoje, nessa tarde. Deus está abrindo o entendimento hoje. Deus está abrindo a visão. Eu não sei o que você vai fazer daqui para frente. Eu não sei. Mas o que eu preciso dizer para vocês, que o Espírito Santo de Deus manda dizer para vocês, é que precisamos trabalhar com aquilo que Deus nos deu. Precisamos trabalhar com o que nós temos, com o que recebemos. Quem recebe essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra verdade que eu aprendo aqui, gente, foi a aprovação do Senhor. Perceba, a aprovação dele não foi proporcional à quantidade monetária ou o lucro de cada servo, mas sim a fidelidade demonstrada de cada servo. Então perceba, o servo que ganhou 2, Karine, aonde está isso? É só você ler lá o texto. Gente, Karine, como é que eu faço para poder entender tudo isso que você está falando? Leia o texto várias vezes. Leia o texto e se atente a cada palavra, a cada detalhe.
O que ganhou 2 recebeu a mesma palavra do que ganhou 5. Então não tem nada a ver com a quantidade. Não tem a ver porque um ganhou 5 e o outro ganhou 2. Tem a ver com a fidelidade. Coloca essa palavra aqui. Tem a ver com a fidelidade. Não tem a ver com a quantidade. Tem a ver com a fidelidade. Gente, ele recebeu a mesma palavra. Por que eles receberam a mesma palavra? Porque os dois, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles entenderam o quão eles poderiam ser úteis com aquilo que eles receberam. Que você possa nessa tarde ser útil com aquilo que você recebeu. Então, a fidelidade do que ganhou 5 e do que ganhou 2, a fidelidade de ambos, os fizeram viver essa oportunidade de empreender coisas maiores e ainda assim compartilhar a alegria do seu Senhor, e ainda sentar na mesa com o seu Senhor, e ainda assim festejar e entrar para as bodas com o seu Senhor. Guarde isso. Guarde isso que eu vou falar agora. Deus, ele sempre será justo. Gente, Deus nos criou. E ele sempre compreenderá cada pessoa. Deus, ele nunca vai exigir de você mais do que a tua capacidade. Não vai. Não vai. Você pode ter certeza disso. Porém, ele sempre exigirá de mim e de você dedicação. Karine, aonde está isso? Quem tiver com a Bíblia aberta agora, eu quero que procure aí, ó. 2 Coríntios 8:12. Deixa eu ver se é isso mesmo aí. Procura aí. 2 Coríntios 8:12. Quem puder, escreve aqui nos comentários, mas eu vou procurar aqui também. Deus sempre vai exigir a nossa dedicação. Dedicação. Então, olha o que diz. 2 Coríntios 2:8. Diz assim: não digo isso com quem manda, mas para provar pela diligência dos outros e a sinceridade da vossa caridade. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui a referência. É 12, Karine, tô lendo errado. Desculpa, gente. 8:12. Porque se há prontidão de vontade, olha isso, gente. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Porque se há prontidão de vontade, Deus está falando para você e para mim nessa tarde, não tem a ver com a quantidade que você recebe, tem a ver com a tua dedicação, com a tua vontade de fazer, com a tua vontade de executar, com a tua prontidão em fazer. Então, se você observar o texto atentamente, o Senhor, gente, não mandou, olha lá o texto, o Senhor não mandou eles multiplicarem os talentos. Quando você lê, você vê lá que o proprietário, o Senhor, apenas confiou os seus bens a esses servos. Então, o primeiro e o segundo servo entendeu a oportunidade de crescimento. Peraí, eu ganhei um talento, eu ganhei um dinheiro, eu ganhei uma riqueza, eu vou gerar, eu vou crescer, eu vou produzir, eu vou fazer mais. Já o terceiro servo também ganhou uma oportunidade. Mas ele não teve vontade de fazer. Ele não teve vontade de se dedicar, de crescer, de fazer. Ele foi preguiçoso. E tem muita gente que tem um talento do Senhor e fica dando desculpa. E fica com preguiça. E, não sei, eu não sou tecnológica, eu não sei fazer isso que a Karine sabe fazer. Procura um vídeo, como é que se faz? Começa a fazer, começa a buscar. Tem muita gente assim reclamando da vida, esperando algo acontecer. Só que eu vim aqui para dizer para alguém, não sei para quem, só que a vida acontece para quem se levanta e faz. A vida só acontece para quem se levanta e faz. Escreve essa frase aí. A vida só acontece para quem se levanta e faz. Se você não levantar e não for trabalhar, o salário não vai entrar na tua conta. Se você não levantar e não for fazer uma comida, a comida não vai chegar sozinha na tua boca não, gente. A vida só acontece para quem se levanta e faz. E esse servo aqui, ele poderia, gente, muito bem ter recorrido a quem, Karine? Aos banqueiros. Já que ele estava com medo, que ele só recebeu um talento, que já era muita coisa, ele poderia ter feito o quê? Recorrido aos banqueiros. Que foi a instrução que o seu próprio Senhor lhe disse no final, na prestação de contas. Ele poderia muito bem mandar para o banco, porque o que acontece? O que o banco faz? Você aplica teu dinheiro lá,
o banco empresta para outras pessoas e rende juros, né? Só que o que ele fez? Nem isso ele fez, gente. Ele foi lá e enterrou. Ele fala que ele agiu assim, aí quando você lê as entrelinhas ali, você percebe que ele fala assim, eu agi com temor de não corresponder à expectativa do meu senhor. O que ele fez? Eu fiquei boba quando eu li essa parte aqui. Eu falei, gente, misericórdia, a gente faz isso. É o que muitos de nós fazemos. A gente começa a dar desculpas por conta de preguiça, por conta que tem que nos esforçar, porque a gente vai ter que ter esforço para poder aprender alguma coisa. Por exemplo, ele tinha que se esforçar para aprender a como multiplicar aquela quantia. Ele tinha que ter esforço. Ó, o que o Fábio colocou aqui, ó. Oportunidades não são perdidas, são aproveitadas por outras pessoas que se preparam para elas. É isso. Vou falar sobre isso agora, amor. Meu Deus. Ele nem sabia do meu esboço, hein, gente? O que eu aprendo aqui? Que as nossas desculpas revelam o que não deu certo foi por causa de nós mesmos. As nossas desculpas revelam que aquilo que não deu certo foi por conta de nós mesmos. Ele colocou a desculpa até no seu senhor. Mas não deu certo, ele não multiplicou por conta dele mesmo. Por conta daquilo que ele não fez, daquilo dele que ele deixou de fazer. Se você observar lá, ele praticamente acusou o seu senhor de querer, olha isso, gente, colher o que não plantou. Ele falou isso pro seu senhor, tá lá no texto que a gente leu. Eu, atemorizado, escondi na terra o seu talento que tens. Versículo 26 fala com isso. Versículo 24 fala sobre isso. Então, ele estava com medo, gente. Só que aí você pensa comigo. Ele falou, acusou o seu senhor de que o seu senhor quer receber uma coisa que ele não plantou. Aí eu perguntei, eu falei, gente, mas de quem era o talento? Era do dono, era do senhor, sim ou não? E esse senhor semeou aonde? Nele. E ele deveria fazer o quê? Colher, né? Ele deveria agora... Então, a colheita que o Senhor fez, a colheita que ele esperava, era justamente aonde? Nesse servo. Então, o que parece aqui é que esse servo também, ele não tinha humildade suficiente para reconhecer o seu erro. E ao invés dele, poxa, a culpa foi minha, eu poderia ter feito, mas não. Ele pegou e culpou o próprio Senhor. Ou seja, ele também não tinha humildade suficiente para reconhecer o seu erro. E aí o que as pessoas geralmente fazem quando não são humildes? Coloca a culpa no outro. Procura logo um culpado para poder tirar o dele da reta. Meu Deus, olha o que a irmã Matilde escreveu aqui, gente. Algumas desculpas se transformam em grandes mentiras. É isso. Foi o que ele fez. A desculpa dele estava falando ali, estava dando uma grande mentira, falando mal do seu próprio Senhor. E aí, por isso, gente, é que ele foi chamado de servo mau. Foi chamado de servo negligente e servo inútil. Porque a colheita do seu Senhor era justamente o que ele semeou no seu servo. Então, gente, ele foi chamado de mau, negligente e inútil. Tá aí no texto. Diferente dos outros dois que foram convidados a participar da confraternização. Já esse agora perdeu todo o privilégio que tinha. Agora só restava agora um lamento. E o que eu acho interessante é que esse termo inútil aqui, em algumas versões, aparece inutilidade, devido à falta de produtividade. E é verdade, né? Todo mundo que já percebeu, ele é inútil, não serve pra nada. Já viu essa expressão, as pessoas falando, é inútil, não serve pra nada. Por quê? Porque a pessoa não produz, a pessoa não trabalha, a pessoa, né, não tem produtividade. Então, quando o Senhor chamou esse servo de inútil, é devido à sua falta de produtividade. Jesus aqui nessa parábola, ele quis ensinar, pega isso, se você pegar isso eu vou ficar feliz. Jesus nessa parábola aqui quis ensinar que o mal não é apenas aquela pessoa que faz o mal, mas aquela que deixa de fazer o bem. O mal aqui não é somente aquela pessoa que deixa de fazer o mal, que faz o mal, né? Mas aquela que deixa de fazer o bem. O erro desse servo aqui foi não fazer nada. Toda vez
que você deixa de fazer alguma coisa que era para você fazer, você está sendo um servo mau, um servo infiel, um servo negligente, um servo inútil. Então, guarda isso. Agora o Glória foi embora, né? Você tá aí? Não vai embora não, hein? Tô acabando. Estamos no final já. Gente, cuidado. Tem muita gente deixando de fazer as coisas, tá sendo um servo inútil e nem sabe que tá sendo um servo inútil. Mas Deus nessa tarde nos trouxe aqui para você entender de uma vez por todas que aquilo que Ele colocou na tua mão tem uma utilidade gigantesca. Guarda isso. O que esse servo aqui não sabia, mas agora você sabe, é que não fazer nada no reino de Deus é equivalente a fazer o mal. Coloca essa frase aí. Não fazer nada no reino de Deus é equivalente a fazer o mal. Se você não usa o talento que Deus te deu, se você não faz nada com o talento que Deus te deu, é o mesmo que você estivesse fazendo mal. Escreve essa frase aí. Que não fazer nada no reino de Deus é equivalente a você fazer o mal. Gente, o seu fracasso aqui revelou a sua falta de amor pelo seu Senhor. Por ele não ter conseguido gerar, não ter conseguido multiplicar, o seu fracasso aqui demonstrou que ele não amava o seu Senhor. E todas as vezes que eu e você negligenciamos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, você está demonstrando que você não se importa com aquilo que Deus te deu. Você está mostrando que você não ama o Senhor. Toda vez que você não usa o talento que Deus te deu, você está dizendo para todo mundo que você não acredita nele. Você está aí ou foi embora? O seu fracasso revelou a sua falta de amor pelo seu Senhor. Gente, ele começou a culpar o seu Senhor pelo seu fracasso. Ele culpou o seu Senhor pelo seu fracasso. O que é isso, Karine? Ele revelou ali, nesse exato momento, o seu imenso desinteresse de servir aquele Senhor. Toda vez que você começa a culpar as pessoas, tem gente que culpa até o próprio Deus, só vai revelar o que está dentro de você, que não é servir a Deus. Não diga amém. Gente, eu acabei de ver que eu estava usando meus dados. Como é que tá o som? Como é que tá a internet? Então, voltando aqui pra live. Você tá aí ou foi embora? Vai não! Fica mais um pouquinho. Bota um coraçãozinho aí e manda essa live pra alguém. Não seja servo mau não, hein? Então, gente, o talento confiado a esse servo mau... Tá travando, Gustavo? Poxa, era por conta disso. Porque tava no meu 4G. Vê se vai melhorar agora. Agora eu botei no Wi-Fi. Quando for assim, vocês falam, gente. Porque aí eu já me ligo aqui. Eu fui na rua e quando voltei o telefone não lembrei. O talento confiado a esse servo mau, gente. Aí olha agora a gente fecha. Aí olha o que aconteceu com ele. O talento que foi confiado a esse servo mau, esse um talento, agora, no final, na prestação de contas, sabe o que aconteceu? Foi tirado dele. Não foi tirado só o talento, mas também foi tirado a relação que ele tinha com o seu Senhor. A relação que ele tinha com o seu Senhor foi desfeita. E sabe o que me chamou a atenção? Obrigada, Josi. Ô, Glória, que bom que você está aqui. O que me chamou a atenção foi isso aqui. Se você puder, marca na sua Bíblia essa parte aqui, porque eu achei muito interessante. Olha só, vou te falar o versículo direitinho. Versículo 29. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Isso deu um nó na minha cabeça. Ao que não tem. Eu falei, Senhor, mas ele tinha um talento. Por que o Senhor explicou aqui e escreveu ao que não tem? O que Jesus estava ensinando aqui, gente? Que aqui no reino de Deus, você só tem aquilo que você gera. Você só tem aquilo que você produz. E não aquilo que você apenas recebeu. Servo bom e fiel é aquele que multiplica. Agora, quem não produz,
quem não multiplica no reino, ainda que tenha recebido alguma coisa, que foi o caso dele, será considerado um servo mau e inútil pelo seu senhor. E até aquilo que ele recebeu será tirado. Ou seja, até o que ele não tem. É forte demais, né? Jesus tirou ele da presença. Ele não tinha mais agora a presença, gente. Não perca a presença por negligenciar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O que você tem vale muito. A recompensa para quem multiplicou, para quem trabalhou, foi entrar para as bodas. Agora, para quem não trabalhou, para quem enterrou, recebeu a condenação eterna. Está no texto. Estou inventando nada. Só você ler aí. Então, Jesus estava dizendo que quem vive o propósito, quem gera, quem não rejeita a missão, quem não rejeita aquilo que foi dado, vai ter coisa boa lá na frente. Vai ter recompensa. Agora, quem rejeita a missão, rejeita a razão da sua existência. O que ele fez, Karine? Recebeu a morte eterna. Ele mesmo rejeitou a sua própria vida. Então, resumindo, aquilo que você faz com o que o Senhor te dá, ainda que você não perceba, você está fazendo com você mesmo. Tudo que Deus colocou nas tuas mãos, tudo que Deus confiou nas tuas mãos, se você não está fazendo nada, você está fazendo com você mesmo, porque no final é você que vai ser afastado da presença dele. Você está aí? Não rejeite o próprio Senhor. Gente, guarda isso no seu coração. Anota essa frase aqui. A ausência de produtividade constrói o seu próprio fim. A ausência de produtividade constrói o seu próprio fim. Mateus 16, 25. Vamos lá? Vamos ver isso aí? Vamos de Bíblia? Mateus 16, versículo 25. Diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Tá aí. A ausência de produtividade constrói o seu próprio fim. É isso que Deus está ensinando, gente. Se você quiser achar, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, ou seja, quando você deixa de viver a sua vida e começa a produzir para o reino e fazer para ele, você garante isso. Você constrói o seu fim. A parábola dos talentos ensina que receber talentos não significa ser aprovado por Deus. Essa você tem que anotar aí. A parábola nos ensina que receber talentos não significa ser aprovados por Deus, porque os 3 receberam talentos. Os 3 receberam talentos. Mas teve um que não foi aprovado. E o problema não é esse. Você pode muito bem receber talentos e não ser aprovado por Deus. Então, não adianta ter talentos se você negligencia. Tem gente que perde a presença por causa da negligência. Tá glória, eu gosto disso. Anota isso aí, repete isso aí, salva, coloca na porta da tua geladeira. Tem gente que perde a presença por causa da negligência. É forte, Jesus. Então, gente, pra gente terminar, agora, o Senhor do talento, né, o Senhor, ele pega o talento que ele tinha dado, o talento 1, esse 1 que tinha dado para esse servo inútil, ele pega agora e ele dá para aquele que recebeu 5. E eu fiquei pensando assim, mas por quê? Por que Deus não deu para o que tem 2, né? Por que deu para o que tem 5 que multiplicou para 10? Deus, ele concede, gente, as suas dádivas, os seus talentos para aqueles que são fiéis. Lembra que lá no início eu falei que o que recebeu 5 imediatamente ele foi fazer? Então ele foi o que primeiro ali entendeu e recebeu e reconheceu aquilo que ele recebeu. É por isso que foi confiado mais a ele. Então guarde isso. As oportunidades e tarefas recusadas por uma pessoa são dadas a outras, que aproveita e faz uso melhor delas. Foi aquilo que o Fábio colocou ali. Fábio, compartilha de novo aquilo que você colocou.
As oportunidades e tarefas recusadas por alguém são dadas a outras pessoas. Tem gente que às vezes, eu já fiz isso, gente, e já apanhei muito por isso. Às vezes Deus me deu a oportunidade de poder dar uma saudação, de poder dar uma palavra, de fazer um louvor, e aí você com medo, com vergonha, você recusa. E aí essa oportunidade ela é dada para outra pessoa, e essa pessoa ela vai aproveitar, vai fazer um uso melhor dela. Cuidado para que as oportunidades que você tem recebido não sejam aproveitadas por outras, porque você não está usando. Isso aí, Patrícia, Deus levanta outro. Não existe oportunidade perdida, existe a oportunidade aproveitada por outras pessoas que se preparam melhor do que nós. Exatamente. Receber talentos não significa ser aprovados por Deus. Exatamente, mamãe. É isso, gente. Então, guarde isso, gente. O talento é a oportunidade. O talento e a oportunidade, vamos colocar assim, o talento e a oportunidade não usado é perdido. Toda vez que você não usa o talento e a oportunidade que Deus te deu, ele é perdido. Você perde e outra pessoa usa ele no seu lugar. Ou seja, quem ouve as palavras do Senhor, estamos ouvindo aqui nessa tarde, e as praticas, são exatamente quem vai receber dele mais talentos. Quem vai receber dele mais oportunidades. E é por isso que você vê gente com muitas oportunidades, porque não rejeita aquilo que Deus colocou. Agora, aquelas que negligenciam, vai chegar uma hora que você não vai receber mais nada. Você tá aí ou foi embora? É isso, gente. A parábola dos talentos, ela enfatiza o princípio que cada um recebe. Seja dom, seja oportunidade. O fiel, independente da quantidade recebida, ele age com responsabilidade, com diligência, e ele valoriza ali os bens que o seu Senhor deu a ele. Então, o significado dessa parábola aqui de talentos fala exatamente sobre a gravidade de uma oportunidade desperdiçada. Não desperdice as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Então, para a gente finalizar aqui, Deus ele não é injusto, gente. Deus ele concede dons e talentos para todo mundo de acordo com a nossa capacidade. Não fique triste porque se você recebeu só uma. Agora, utilize essa uma com excelência para a glória de Deus, porque ela é única. Deus confiou somente a você o que tem nas suas mãos. Ele seria injusto se confiasse algo em nós que nós não pudéssemos administrar. Tanto que eu pedi para você marcar lá na sua Bíblia, de acordo com a sua capacidade, com a capacidade de cada um. Então, esse servo que recebeu muitos anos de salários acumulados, você pode ter certeza, ele recebeu o suficiente para fazer muitas aplicações, fazer aquele dinheiro rendesse. Ele só tinha um talento, mas, gente, era muito dinheiro, equivale a 20 anos de salário. E o que a gente aprende com isso tudo, em resumo, para a gente poder fechar e orar pela tua vida? É que o que parece pouco, na verdade, é muito. Aquilo que você acha, mas o meu talento é tão pouco, aquilo que Deus confiou a mim é tão pouco, aquilo que você acha pouco, na verdade é muito. Equivale a muitos anos de salário. Ou seja, está mostrando a valiosidade daquilo que Deus colocou nas suas mãos, a preciosidade daquilo que Deus confiou a você. Então, a parábola dos talentos ensina que não tem nada a ver com nós, né? Nós somos apenas depositários. Os dons, os talentos, nós recebemos. E qual é a nossa função? Administrar, zelar, multiplicar, para que a gente venha continuar recebendo mais. Mas o dono continuará sendo o Senhor. O problema é que algumas pessoas, elas se vangloriam diante das suas capacidades, das suas realizações, e elas esquecem que um dia elas vão ter que prestar conta para o verdadeiro dono. E nesse dia não seremos julgados. Guarda isso. Se você guardar isso, eu vou ficar feliz. Se quiser anotar também, nesse dia nós não vamos ser julgados pela nossa capacidade. Nós não vamos ser julgados pelo nosso potencial, mas pela nossa fidelidade em relação àquilo que o Senhor nos confiou. Seremos julgados pela nossa fidelidade. Que você venha sair dessa live hoje entendendo que aquilo que Deus confiou, basta você ser fiel, agarrar todas as oportunidades e multiplicar e não enterrar.
Porque nem todo mundo tem a mesma capacidade, mas todos nós temos a mesma oportunidade para sermos úteis no reino. E naquele grande dia, ele fala: servo bom e fiel, entra para o meu reino. Foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei. A nossa vida e o nosso futuro depende de toda a atenção que a gente dá às oportunidades que a gente recebe. Às vezes parece algo pequeno, mas na verdade ela é grande. Então, qual é a proposta hoje? Que venhamos a trabalhar ativamente para o reino de Deus. Amém? Quem recebeu essa palavra, diga: eu recebi. Glória a Jesus. Eu quero agradecer a cada um que ficou aqui comigo nessa live. Andréia, Patrícia, Gustavo, os 3 aí participando assiduamente, Roberta, Josi, que contribuíram, colocaram aqui, irmã Raimunda, saudade de você, nossa irmã Matilde também colaborou, Samuel também estava aqui escrevendo, meu marido que estava ali, nosso irmão Fábio, obrigada pelo carinho, Adriana, seja bem-vinda, Valdirene, gente, quem não conseguiu comentar, ó, Tailane, Carla, quem não conseguiu comentar aqui na live, me chama lá no direct, fala que você gostaria de participar da próxima. Eu vou te seguir, você vai conseguir comentar aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te mostre sempre um caminho de excelência. Vamos orar para poder firmar essa palavra dos céus aqui agora, tá bom? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que ela é verdadeira, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Pai, a tua palavra, ela penetra na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos, Senhor, e a intenção do coração. A tua palavra é a verdade. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse estudo, por esse momento, Senhor Deus, de aprender. Nos ensina, Senhor Deus, a ter fidelidade na tua obra. Nos ensina a não desperdiçar as oportunidades que temos recebido, Senhor Deus. Pai, não queremos ser esse servo mau, negligente, infiel, Senhor Deus, mas queremos, Senhor Deus, frutificar, queremos multiplicar aquilo que o Senhor colocaste. Eu não sei quantos talentos o Senhor deu a cada um de nós aqui. Pai, cada um sabe, Pai, aquilo que foi chamado, aquilo que o Senhor confiou, mas, Senhor Deus, que em nós, Senhor Deus, venha brotar, Senhor Deus, essa fidelidade, venha brotar, Senhor Deus, em nós esse senso de urgência, de imediato, de entender que precisamos trabalhar para o teu reino e glorificar o teu nome, que vidas venham ser alcançadas pelo nosso trabalho, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu, Senhor Deus, uma direção, Senhor Deus, que é ir pregar a tua palavra a toda criatura. Pai, em nome de Jesus, que venhamos ser achados por ti quando o Senhor voltar, trabalhando e te esperando para a glória de Deus. Firma essa palavra em nossos corações, que ela venha arder, ó Pai, durante todo o dia. Glorifica o teu nome, abençoa cada um, ó Pai, que esteve conosco aqui na nossa live, aqueles que vão entrar depois. Dê uma bênção, Senhor Deus, enorme, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, recalcada, sacudida, transbordante, Senhor Deus, na vida de cada um. Que o 2024 venha ser um ano de expansão, de crescimento, de multiplicação, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Gente, não sai não, um minutinho. Eu prometi que eu sempre ia falar, né? Então tá aqui, ó, o livro do meu marido. Se você não tem, R$12 apenas. Aqui fala, gente, olha só, como é que você vai aprender o livro de Apocalipse tão fininho assim? Aqui, ó. Só você fazer a leitura dele e você vai entender tudo que vai acontecer. Aqui ele fala exatamente, olha, vou ler aqui rapidinho, ó. Ele fala dos sinais da vinda de Cristo, do princípio das dores, fala do arrebatamento da igreja, fala dos não vai sair, galardões, meu Deus, fala da boda do Cordeiro, coisa boa, tá? Quem tem, quem não tem, procura a gente, o meu livro, Aprendendo Cada Dia Mais sobre Mulheres da Bíblia. Ó, o irmão Fábio falou que quer, posso mandar pela Fabi? Esse livro é bênção. E também tem, gente, aqui dentro, algumas coisas, alguns momentos de devocionais, que você vai poder escrever, fazer o seu devocional, tem tarefa, olha que coisa legal. E aqui eu falo sobre Sara, sobre Eva, sobre mulher de Ló, sobre Agar, sobre Rebeca. Inclusive, teve gente que virou e falou assim pra mim, Karina, eu tinha um ranço de Eva, mas depois que eu li o teu livro eu entendi que não era desse jeito, né? A Roberta falando, eu quero, ô glória. Gente, quem tem, tira foto, posta lá, me marca. Esse aqui é o do meu esposo, um livro muito bom, fala sobre muitos assuntos, reconstruindo em tempos de crise. Deus deu esse livro na pandemia pra gente.
E é um livro que abençoou, edificou muita... Gente, a gente tem testemunho de que vidas leram esse livro e voltaram para Jesus. Só Deus faz isso, né? Então, se você não tem, já separa para a glória de Deus, tá bom? É isso. Ó, a André tá falando, separa para o meu prêmio. Tá bom, vou separar e vou levar para vocês. Que Deus abençoe, gente. Manda essa live para outras pessoas. Se edificou você, se edificou seu coração, manda para alguém. Eu tenho certeza que você vai ser um instrumento de Deus, vai ser um trabalhador fiel nesse tempo para poder levar essa palavra para outras pessoas, tá? Um beijo. Eu amo vocês. Pode deixar que eu mando para você, Fabi, para você entregar pro Fábio. Mando também para quem mais quiser. É só me chamar lá. Ô, glória. Deus é bom. Um beijo, gente. Paz de Cristo. E até amanhã, às 6h07, com mais um devocional. E depois partiu Escola Bíblica na ADVIP, tá bom? Esperamos por você. Um beijo. Mas, irmã Maria Alexandra, a paz do Senhor Jesus. Ah, chegou agora no final. Mas é coisa boa, irmã. Um beijo, obrigada pelo carinho, por estar aqui sempre com a gente, apoiando, orando, sendo nossa intercessora desse trabalho. Um beijo, gente. Paz de Cristo.